Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Me chamo Fábio Martins, estou aqui para trazer mais uma mensagem para você. Uma mensagem onde vai estar fortalecendo, dando direcionamento e com certeza dando forças para cada dia e a semana que nós estamos iniciando. Antes de iniciarmos, eu peço para que você possa inscrever-se no canal, que você possa deixar o seu like e o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, ou se preferir no Ministério Zoe CG, para que no direct do Instagram, para que nós possamos estar orando por você e por tua família. A mensagem de hoje nós iremos estar falando sobre pecado. E mais exatamente o porquê que o ser humano ainda tenta amenizar os efeitos do pecado. Você vai perguntar, mas como assim amenizar o efeito do pecado? Irmãos, desde sempre, desde quando o mundo é mundo, o ser humano ele tentou, ao invés de obedecer e andar nos caminhos do Senhor, ele achava muito mais fácil dar as desculpas, tentando amenizar o efeito do pecado. Porém, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Embora nós sejamos pecador, nós não necessariamente precisamos andar em pecado, ou andar em escravidão com o pecado. Eu quero ler com você uma passagem onde, até mesmo nos dias de hoje, as palavras da serpente elas ecoam pelo mundo, por geração em geração, dentro e fora da igreja. E eu quero que a gente possa ler junto essa mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 4 a 6, que diz assim: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Essa passagem, embora ela seja relatada lá no Jardim do Éden, ela ecoa por gerações e gerações, até mesmo nos dias de hoje, irmãos. Onde Satanás e seus demônios, eles tentam de todas as formas te convencer, ao ponto de você conseguir enxergar o pecado como algo desejável, como algo atraente, agradável a você. E isso faz com que muitas pessoas tentem amenizar os efeitos do pecado. Porém, quando você tenta amenizar os efeitos do pecado, isso só está te tirando do caminho do Senhor, dos caminhos de Deus, dos caminhos a qual Ele reservou para você. Deus, Ele fez você para adoração, Ele fez você para adorar, Ele fez você como criatura dele e não fez você para ser igual a ele. Satanás, ele tenta de todas as formas falar como falou lá para Eva, aonde certamente vocês não morrerão. E após Eva ver que aquilo parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para o seu coração, ela decidiu comer daquele fruto, porque a serpente falou que ela não morreria. Porém, após acontecer tudo isso, após ela cair sobre essa tentação, nós vimos que o salário do pecado a qual ela cometeu é a morte, e essa morte é para todos. Todos nascemos e morremos. Porém, Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para a eternidade. Nos dias atuais, quantas pessoas
a moda, o sistema tenta amenizar o pecado, falando que não é tão ruim fazer isso, que nós devemos tolerar aquilo. Mas, irmãos, será que realmente amenizar o pecado nos coloca de volta aos caminhos do Senhor? Será que amenizar o pecado, aceitar aquilo que o sistema vem colocando, e na verdade o sistema é Satanás e seus demônios, colocando na cabeça de um monte de gente, que nós devemos aceitar, que nós devemos abrir a nossa mente, que o mundo está mudado? Será que isso é verdade? Será que isso tem nos levado aos caminhos corretos? Ou será mais uma vez Satanás falando aos ouvidos das nossas crianças, dos nossos filhos e de toda uma geração de que certamente não morrerão? E daí aquilo que as pessoas falam que não é bom, que é bom, que nós devemos tolerar, que nós devemos aceitar, se torna agradável, se torna atraente e se torna desejável. E daí a pessoa vem e comete mais uma vez o pecado, onde tira ela cada vez mais dos caminhos e da presença do Senhor. Eu quero que essa mensagem ela possa realmente entrar na tua mente, para que você veja que desde quando Deus instituiu a situação onde obedecer e desobedecer dava consequências, e Adão e Eva decidiu pecar, sendo enganado por Satanás, isso seria uma obviedade que Satanás não tentaria enganar somente Adão e Eva, mas ele tentaria enganar todos que viessem após eles, após Adão e Eva, após eles. No entanto, eu e você somos tentados a desobedecer e a ser enganados, olhando para o pecado de uma maneira agradável, de uma maneira atraente, e até desejar aquele pecado. Infelizmente, igrejas têm aceitado e têm tentado minimizar o pecado para não perder os seus bons dízimos, boas ofertas. Condena o pecado do pobre, muitas vezes, mas aceita o pecado do rico por causa do seu dízimo, do seu alto dízimo. Me desculpe, irmãos, ter que falar isso, mas a gente tem que abrir os olhos, porque Satanás tem gritado de geração em geração, e agora tem gritado até mesmo dentro das igrejas. É lamentável ouvir e ver determinadas coisas onde pessoas tentam amenizar a situação do pecado. Pecado é pecado, meu irmão, e a consequência é a mesma. O pecado te leva para fora dos caminhos do Senhor, te leva à destruição e à morte. E detalhe, não é somente uma morte física. Se você insistir no pecado, a qual Satanás te colocou, que fez se tornar agradável aos seus olhos, atraente aos seus olhos e desejável no teu coração, infelizmente, a morte também é eterna. Agora, aqueles que andam, mesmo tendo nascido pecador, mas não faz do pecado aquilo que te atrai, aquilo que te escraviza, na verdade, aquela pessoa que, embora pecador, mas não se deixou escravizar, porque agora aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, esse tem lutado para obter a santidade dia após dia. E ser santo não é você andar de branco, não é andar de mãozinhas juntas, não é fazer carinha do gatinho do xereque. Não. Ser santo é você lutar todos os dias contra aquilo que é agradável ao paladar, que é atraente aos olhos, que é desejável ao seu coração, mas que você sabe que é pecado. Então eu quero convidar você para que você possa orar comigo, né, neste dia. Para que seus olhos, para que o seu paladar, para que o seu discernimento, todo o seu lado de discernimento possa discernir Satanás gritando aos seus ouvidos de que certamente vocês não morrerão. E eu quero orar por você nesse dia. Amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor.
como pecadores, Pai, mas não escravos do pecado. Satanás tem tentado, Pai, de todas as formas, trazer situações agradáveis aos nossos olhos, agradáveis, atraentes aos nossos olhos, ao nosso paladar, desejável, até mesmo pelo nosso discernimento, nós tentar achar que não é tão pecado assim. Mas, Senhor, nós sabemos que não existe negociação com o pecado, e o pecado só tem um caminho, e é a morte, e também até a morte eterna. Mas aqueles que andam com o Senhor, Pai, por mais que morra nesse corpo natural, a Tua palavra diz que viveremos de novo. Que cada um que está ouvindo essa oração, Pai, possa deixar de querer amenizar o pecado e começar a olhar o pecado como algo sério, o pecado como uma situação que realmente pode levar a minha morte, a morte eterna, e começar a lutar e a combater, porque não são escravos do pecado. Aqueles que andam com o Senhor não são escravos do pecado. Então ele pode resistir e ele pode continuar andando com o Senhor, porque por mais que esse corpo venha a morrer, nós viveremos eternamente. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada família. Obrigado por cada um que tem ouvido essa mensagem. Que os olhos se abram para a verdade. Que os ouvidos se abram para a verdade anunciada. E que o discernimento, a sabedoria do Senhor desça sobre cada um que está ouvindo, Pai, essa mensagem, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção até agora prestada até nós. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também ative o seu sininho de notificação para que cada vídeo novo que sair você possa estar sendo notificado e possa estar orando junto conosco. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.